Olá, meus queridos e minhas queridas estudantes da terceira série. Hoje nós vamos fazer a correção da lista de física. Então, a questão número 1 diz o seguinte: um determinado resistor é ligado entre os terminais de uma bateria de 1,5 volts, a tensão elétrica, né? A potência dissipada no resistor é de 0,150 watts. O mesmo resistor é, então, ligado entre terminais de uma bateria de 3 volts. Então, qual que é a potência dissipada nesse caso? Ou seja, você tem a potência dissipada antes de ligar nessa bateria. À medida que ligar nessa bateria, qual vai ser a outra potência dissipada? Então, vamos lá. A potência dissipada que nós temos é 0,150 watts, a tensão elétrica é 1,5 volts, e aí, gente, primeiramente, nós vamos ter que calcular a corrente elétrica. Para calcular a corrente elétrica, você tendo o valor da potência dissipada, ou só da potência, e a tensão elétrica, nós vamos usar potência igual corrente elétrica vezes tensão elétrica, né? Que é o U. Então, nesse caso, 0,150, que é a potência, igual I não temos, que é a corrente elétrica, vezes, né, multiplicando com a tensão elétrica, que é 1,5. Então, tornou uma equação do primeiro grau. O que a gente vai fazer? Fazer uma divisão. Pega o que não tem letra, que é o 0,150, e divide por 1,5, que nesse caso vai dar 0,1 amperes de corrente elétrica. Agora sim, para a gente prosseguir, nós vamos aplicar a fórmula da potência dissipada, que nesse caso, nós vamos encontrar a resistência elétrica, né? Nesse resistor. Então, a potência é 0,150, resistência não temos, a corrente elétrica nós encontramos no cálculo anterior, que é 0,1. De acordo com a regra, potência dissipada igual resistência, multiplica com a corrente ao quadrado. Então, quando a gente multiplica ali 0,1 ao quadrado, vai dar 0,01. Novamente, uma equação do primeiro grau. Você tem um número que multiplica com letra e um número que não tem letra, multiplicando com ele. Então, você vai fazer uma divisão. Isola a letra, resistência igual 0,150, divide por 0,01. E nesse caso, deu 15 ohm de resistência elétrica. Pois bem, vamos passar para frente. Agora, para mim calcular a potência dissipada 2, nós temos a tensão elétrica, que é 15, né? Aliás, 1,5, né? E a resistência elétrica, 15. Então, o que a gente vai fazer aqui? Resolver, né? Fazer a resolução aqui. U igual R vezes I. Nesse caso do U aqui, nós temos o 3, né? Esse 3 aqui é de onde? É o que nós encontramos, o que está falando lá na bateria, que é 3 volts. E o 15 foi a resistência que nós encontramos anteriormente. Então, vai ficar aqui 3 dividido por 15, que deu 0,2 amperes aqui nesse novo, com esse terminal aqui, com essa nova resistência, né? Então, agora eu vou aplicar a regrinha da potência dissipada, né? Que vai ser a segunda potência dissipada, que foi resistência vezes I ao quadrado. Então, 15 vezes 0,2 ao quadrado, que foi a corrente agora que encontramos. Então, 15 vezes 0,2 ao quadrado deu 0,04, multiplicando deu 0,6 watts. Então, qual que é a resposta correta? Alternativa de letra B, né? Ok. Vamos seguindo aqui, né? O que nós temos aqui. Então, letra B, tá lá, né? O 2, né? Vamos voltar lá. Em relação à rede elétrica e aparelhos resistivos de uma casa, são feitas as seguintes afirmativas. Exceto lâmpadas, algumas lâmpadas de Natal, todos os aparelhos são ligados em paralelos. É verdade, isso aqui é só para a gente analisar, né? Então, as lâmpadas de Natal são ligadas em série, quer dizer, uma na sequência da outra. Os outros aí, todos em paralelo, tá? Aparelho de maior potência é o que tem mais resistência? Nem sempre. O disjuntor ou fusível está ligado em uma série com os aparelhos protegidos por ele. Verdade, né? Então, nós só temos aqui duas alternativas corretas, que é a primeira e a terceira. Então, nesse caso, alternativa E. Então, vai marcar aqui, alternativa E, ou seja, 1 e 3 são corretas. Pois bem, vamos passar para frente. O 3, né? Vamos aqui para a questão 3. Então, na questão 3, nós temos aqui, né? Só um minutinho aí. Na questão 3, vamos lá, só um minutinho. Então, na questão 3,
nós temos aí, falando o seguinte, uma lâmpada incandescente 100 watts ligada durante 24 horas dissipa energia elétrica de. Então, ou seja, é para calcular a quantidade de energia elétrica. Então, para calcular a quantidade de energia elétrica, você vai pegar a variação da energia elétrica, ΔE, igual à potência do aparelho, do equipamento, né, do equipamento elétrico, multiplicar com o tempo. ΔT é a variação do tempo que ele fica ligado. Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a multiplicação. A potência é 100 e é 24 horas. Então, 100 vezes 24 horas. Então, o que foi feito? Deu 2.400 watts-hora. Como todas as opções ali estão em quilowatts, o que a gente tem que fazer? Dividir por 1.000, que deu 2,4. Que nesse caso aqui é a letra, a alternativa A. Né? Então, alternativa A não, alternativa B, né? Que é 2,4 quilowatts hora. Ok. O próximo, né? Um motor elétrico de 750 watts fica em funcionamento 6 horas por dia. A energia elétrica consumida por esse motor em 10 dias é D. Então, ou seja, quer saber também a variação, né, de energia, quanto que ele gastou de energia. Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o cálculo, potência multiplicando com o tempo. Então, o que a gente vai fazer aqui? 750 vezes 60. Né? Por que 60? É 6 horas por dia. Se é 10 dias, vai dar 60 horas durante os 10 dias. Então, 750 da potência do motor, multiplicando com 60 horas. 6 horas para cada dia, durante 10 dias, 60 horas. Deu 45.000 watts-hora. Também tivemos que dividir por 1.000, porque aí dá 45 kWh, que nesse caso é a alternativa D, né? Letra D, 45 kWh. Ok? Vamos passar para a próxima, né? A próxima alternativa. Suponha que você demorou 8 minutos tomando banho. Para tanto, regulou a temperatura do chuveiro na posição inverno, que funciona com potência nominal de 5.200 watts. Qual seria a duração de um banho que consumisse a mesma quantidade de energia se a regulagem estivesse na posição verão, ou seja, funcionando a 3.200 watts? Então, veja só, você vai colocar o chuveiro na posição verão e aí vai gastar a mesma quantidade de energia se ele estivesse na posição inverno. Sendo que na posição inverno, ele tem a potência de 5.200 watts e o banho é de 8 minutos. Agora, quanto tempo seria para gastar essa mesma quantidade de energia se a potência fosse diminuída, né? Claro que vai aumentar, né? Agora, qual é o cálculo que nós temos aí? Variação da quantidade de energia é igual potência vezes o tempo. Então, eu quero saber quanto de energia vai gastar na posição inverno. 5.200 da potência quando está na posição inverno, 8 minutos, então deu 41.600 watts. A próxima, a mesma regra, só que agora, se for gastar 41.600 watts, tendo mudado a potência para 3.200, qual que é o tempo? Então, vai fazer a continha. 41.600, potência 3.200 e o tempo não tem. Então, a equação do primeiro grau a gente divide. 41.600 dividido por 3.200, que deu 13 minutos. Próxima questão. A fatura mensal de energia elétrica de uma residência apresenta, entre outros, os seguintes itens. O consumo de energia elétrica foi de 350 kWh e pagou a conta aí de R$ 52,50. Mais a taxa de iluminação pública de R$ 21,00. Se o valor da taxa de iluminação pública dessa fatura fosse destinado para cobrir o custo da energia elétrica consumida por apenas uma lâmpada de 1.750 watts, instalada em um poste da rua, assinale a alternativa que corresponde ao tempo em que essa lâmpada permaneceria ligada ininterruptamente, ou seja, sem desligar, direto, né? Sem desligar. Então, ou seja, eu sei que essa lâmpada tem uma potência de 1.750 watts. Então, se fosse comparar com o gasto dele aí, qual seria o tempo que essa lâmpada ficaria para gastar e pagar R$ 21,00 de taxa de iluminação pública? Então, vamos lá para a questão. Os dados. Nós temos os dados aí, o consumo 350, né, o consumo da residência, R$ 52,50 o valor. Iluminação pública, valor de R$ 21,00. A potência da lâmpada, né, foi de 1.750. Então, a primeira coisa que a gente quer saber é quanto de energia essa lâmpada vai
né? Aliás, quanto que vai ser a variação de energia dessa lâmpada. Se ele gastou 350 kWh de energia na residência e pagou R$ 52,50, se for para pagar R$ 21,00, com base nessas informações, qual é o consumo de energia elétrica dessa lâmpada elétrica aí, né? Então, a gente vai fazer a continha, uma regra de 3. Então, a gente vai multiplicar cruzado. 52,50 vezes ΔE vai dar 52,50 ΔE. 350 vezes 21 deu 7.350. Variação de energia você vai dividir. 7.350 dividido por 52,50. E aí, que deu um valor aí de 140 kWh. Né? Ou seja, para ele pagar R$ 21,00 para iluminação pública, com base no valor que ele paga proporcionalmente da residência, essa lâmpada tem que ter um consumo aí de 140 kWh, né, por mês. Agora, para mim calcular o tempo para ela ficar ligada para gastar esse tanto aí, seria o quê? O consumo 140 kWh de energia, potência foi 1,750, mas por quê? Porque dividiu por 1.000, né? Era 1.750 watts da potência da lâmpada, quando dividiu por 1.000 deu 1,75. Vai dividir, né, a equação do primeiro grau, 140 dividido por 1,75, então deu 80 horas. Então, 80 horas, multiplicando por 60 minutos, deu 48 mil minutos, né? Então, ou seja, vai dar 48 mil minutos, que é a alternativa C. Ok, vamos para frente. Um aparelho de som é alimentado por uma diferença de potencial igual a 120 volts e uma corrente elétrica de 3,0 amperes. Na saída estão duas caixas de som ligadas em paralelo de impedância igual a 10 watts cada uma. A perda de potência entre a potência de entrada no aparelho e a potência sonora na saída das caixas do som é de 20%. Ou seja, vai ter uma perda aí no final de 20%, né, nessa potência. Considere os circuitos. Então, você tem os circuitos aqui. Né? É a demonstração do que já está falando lá. São 120 volts de tensão elétrica, 3 amperes de corrente elétrica, né? E cada caixa de som tem uma resistência aí de 10 ohm. Pois bem, os dados, então, a potência não tem, corrente elétrica foi 3 amperes e a tensão elétrica foi 120 volts. Então, para calcular com base nesses dados, potência igual I vezes U. Ou seja, o que eu vou calcular aqui? A potência elétrica. Então, 3 vezes 120. Corrente elétrica foi 3 e 120 foi a tensão elétrica, que vai dar 360 watts. Lembrando que vai ter uma perda de 20%. Então, vou ter que pegar esses 360 watts e tirar 20%, menos 20%. Então, quando eu peguei 360 watts de potência e tirei 20%, sobrou só 288 watts. Lembrando que essa potência aí vai valer para as duas caixas de som. Então, eu vou ter que dividir para as duas para quê? Para encontrar o valor de cada uma. Então, nesse caso aí, vai dar 144 watts para cada caixa. Nesse caso, foi a alternativa B. Próxima. O Brasil é um dos 10 maiores consumidores de energia elétrica do mundo. E junto a essa situação, surgem também algumas dúvidas nos consumidores a respeito dos gastos de cada eletrodoméstico. Sendo assim, é importante estar por dentro do funcionamento dos eletrônicos, pois esta é uma maneira de economizar o consumo e, consequentemente, o dinheiro. Muitas histórias circulam pela internet e são comentadas pelas pessoas há décadas sobre os efeitos da eletricidade em equipamentos e até mesmo em pessoas. No entanto, algumas dessas histórias, apesar de inofensivas, acabam fazendo as pessoas perderem tempo e dinheiro com falsas hipóteses. Entre as alternativas a seguir, aquela que traz corretamente os conceitos físicos sobre eletricidade é: um chuveiro feito para funcionar em 110 volts consome menos que um chuveiro feito para funcionar em 220 volts? Na verdade, isso aí vai depender da potência, né? Isso aí está falando de tensão, então não tem muito a ver com a questão do consumo. Ligar uma lâmpada feita para funcionar em 110 volts em uma rede de 220 volts certamente fará com que ela queime imediatamente? Não posso garantir isso, né? Nem sempre. Choques de 110 volts não trazem perigo algum, somente o choque de 220 volts? Também não tem nada a ver, né? O que realmente importa ao olhar o consumo é a potência consumida e o tempo que ficam ligados, e não a tensão do aparelho. Verdade, né? Então, essa é a alternativa correta, ou seja, o consumo que importa é o que? A potência do aparelho e o tempo que ele fica ligado.
Quanto mais potente, mais ele gasta. E quanto mais tempo ele fica ligado, né, quer dizer, o consumo vai ser maior também. Ainda que haja elevação no custo de energia consumida de uma residência, aos seus moradores os seus moradores não abrem mão da possibilidade de um banho aquecido agradável em dias de baixa temperatura. Assim, nesse momento de prazer, a chave seletora do chuveiro é colocada na posição inverno, conferindo ao chuveiro uma potência de 5.600 watts. Para um banho de 15 minutos de duração, a energia elétrica consumida em kWh vale. Então, ou seja, os dados. Primeiro, a potência 5.600 watts, a gente vai transformar em quilowatts, né? Dividindo por 1.000 vai dar 5,6. O tempo é 15 minutos, eu vou transformar em horas, porque lá está falando quilowatts-hora, lá no enunciado. Então, vai dar 0,25 horas. Então, como é que eu faço o cálculo? O consumo de energia, né? Potência vezes o tempo. A potência em quilowatts deu 5,6 e o tempo em horas deu 0,25. Quando eu multiplico esses dois, vai dar 1,4 kWh, que é a alternativa C. Joule é a unidade de medida para energia de acordo com o sistema internacional. O quilowatt-hora também é a unidade de medida para a energia comumente utilizada em consumo de energia elétrica. Considere uma resistência que teve como gasto de energia elétrica mensal 200 kWh. Esse valor corresponde em joules a. Primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 elevado à sexta potência de joule-hora. Então, essa é regra. Então, nós temos que observar essas informações. Então, se 1 kWh vale 3,6 vezes 10 elevado à sexta potência de joules, então, vou ter que fazer o quê? Multiplicar esses 200 kWh por 3,6, que nesse caso deu 720 vezes 10 elevado à sexta potência. Nesse caso, esse 720, se eu voltar a vírgula que está na direita do zero para a direita do 7, quer dizer, voltou 2 algarismos. Então, quer dizer que vai aumentar mais 2 na contagem. Então, vai ser elevado à oitava potência, que é 7,2 vezes 10 elevado à oitava, que é a alternativa C. Próxima. A potência entregue a um resistor pode ser diminuída diminuindo-se a corrente elétrica e a voltagem? Verdade, né? Se eu diminuir a corrente elétrica e a voltagem, né, vai também aí ter a questão da potência diminuída. Somente a corrente elétrica? Também, né? A corrente elétrica também faz com que pode ser diminuída a potência. Somente a voltagem? Também. Então, qual que é a alternativa correta? Alternativa de letra B. 1, 2 e 3. Voltando lá. 1, 2 e 3. Tá certo? Próxima. Um fio de cobre é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. No intervalo de tempo de 12 segundos, uma seção reta do fio é atravessada por uma quantidade de carga elétrica de 48 coulomb. Nessas condições, a intensidade de corrente elétrica no fio será. Então, ou seja, para mim fazer esse cálculo, eu vou ter que aplicar a fórmula da corrente elétrica, da quantidade de carga e do tempo. Nesse caso, nós não temos a corrente elétrica, mas nós temos a quantidade de carga, que é 48, e o tempo, 12 segundos. Isso nós já estudamos lá no início de eletrostática, lá no início de eletricidade. Então, ou seja, sempre que tiver associado ao tempo aqui na questão de carga elétrica, depende desse tempo estar em segundos. Como ele já está em segundos, eu uso o valor que ele está lá, 12, não vou ter que transformar. 48 dividido por 12 vai dar 4, que foi a letra B. 13. A tabela a seguir mostra aparelhos elétricos utilizados em um restaurante situado na cidade de Goiânia. Na tabela temos ainda o tempo de uso dos aparelhos por dia, como a potência nominal de cada um deles. Considerando os dados da tabela e que o preço do quilowatt-hora no município de Goiânia seja de 60 centavos, o valor a ser pago pelo dono do restaurante ao final de um mês, de 30 dias, referente à utilização do liquidificador, será. Então, eu vou olhar só o liquidificador. A potência do liquidificador, 700 watts, e ele fica ligado, né, o tempo de uso dele diário é de 10 minutos por dia. Então, o que a gente vai fazer? O liquidificador 700 watts, eu vou transformar em quilowatts. Vou dividir por 1.000, vai dar 0,7. Os 10 minutos, eu vou dividir por 60. Vai dar 1/6 de hora, né? Para quê? Para transformar em horas. Sendo que ele fica ligado durante 30 dias, então vai dar 5 horas durante esses 30 dias. Então, multipliquei por 30. Ou seja, vai dar 1/6 de hora por dia. Vezes 30 dias, vai dar 5 horas. Então, para calcular aqui a potência elétrica, né? No caso, a variação aqui da energia elétrica, é pegar a potência e multiplicar com o tempo. A potência foi 0,7, né? E
o tempo 5. Então, deu 3,5 kWh. Agora, lembrando que o valor do quilowatt-hora é 60 centavos. Então, o que a gente tem que fazer aqui? O que nós temos que fazer aqui é fazer a continha, né? O valor pago, 3,5 para cada quilowatt. Aliás, 3,5 kWh vezes 60 centavos cada quilowatt, que deu R$ 2,10, R$ 2,10 pelo uso do liquidificador 10 minutos por dia, né? Esse liquidificador com essa potência. Claro que se fosse uma potência maior, o valor seria também maior, né? Usando esse mesmo tempo aí. Uma lâmpada incandescente de bulbo é ligada a uma bateria cuja diferença de potencial é de 12 volts, né? Como mostra a figura. A resistência do filamento da lâmpada é de 30 ohms. Nessa situação, a corrente elétrica. Então, você tem aqui a diferença de potencial, que é a tensão elétrica, 12 volts, e você tem a resistência elétrica, que é 30 ohms. Então, para calcular isso aí, nós temos a fórmula tensão elétrica, que é U, que é igual a resistência, vezes corrente elétrica, que é o I. Então, o que a gente vai fazer? A tensão elétrica é 12 e a resistência é 30. Multiplicando com o I aqui, vai dar o quê? Uma equação do primeiro grau. O que não tem letra divide pelo que tem letra, ou seja, 12 dividido por 30, que deu 0,4 amperes. E aí a gente encerra, né? Nesse caso aqui, foi, voltando lá, né? Nesse caso aí foi a letra A, né? A alternativa A. Vamos encerrando por aqui. E um abraço a todos e faça a correção aí. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.